Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. As duas com Miguel Videira. Edição das duas com Miguel Videira e Miguel. Pedro Passos Coelho, neste momento, está a falar aos jornalistas. Sim, participou numa conferência em Coimbra e o antigo Primeiro-Ministro voltou a falar da necessidade de reformas. Como dizias, fala a esta hora à imprensa. O jornalista do Observador, Vasco Maldonado Correia, acompanha estas declarações. Vasco, o que diz Pedro Passos Coelho? Quando um governo não tem... Responde nesta altura se quer ou não que o país vá a eleições se for chumbado a reforma laboral. Vamos ouvir. Pode confrontar o eleitorado com a necessidade de pedir apoio que lhe é negado no Parlamento para concretizar essas reformas, se as propuser, se andar com elas para a frente. Se não andar com elas para a frente, não é possível dizer não me deixam fazer o que eu quero. Portanto, é importante que... dirigir ao eleitorado. Sim, claro, com certeza. Pois a quem é que se vai dirigir, a não ser ao eleitorado? E através de eleições. Sim, quando houver eleições, um governo só pode dizer aos eleitores deem-me o apoio que o Parlamento não me dá, se confrontar o Parlamento com as suas iniciativas. Se não confrontar, é difícil poder... de confrontar o Parlamento? Eu não sei se há receio ou não. No seu entendimento? Eu estou a dizer, não vou fazer comentários sobre isso, porque eu não sou comentador de política, está a ver? E não quero pôr-me aqui a fazer comentários políticos. Limitei-me a dizer que o país, e creio que não estou sozinho, antes pelo contrário, acho que a maior parte do país concorda com isso, o país esteve 8 anos sem fazer grandes mudanças. Admito que, como referi, que houvesse alguma necessidade de parar o ritmo das mudanças. As pessoas, se calhar, cansam-se de muitas mudanças, mas ao fim de 8 anos, que foi o tempo em que o Dr. António Costa chefiou o governo, o país esteve numa paralisia grande em matéria de transformação económica. Governou-se, como se costuma dizer, à vista, a pensar no dia-a-dia e não a pensar no futuro. O problema é que o futuro sempre chega, porque os anos passam, e o futuro chegou, e as pessoas, tanto que não estão satisfeitas, que o Partido Socialista saiu do governo e o país deu um sinal muito claro de que queria uma mudança profunda. Por razões que também são conhecidas, estes 2 anos foram consumidos em mais eleições e em alguma instabilidade. E agora que esse ciclo eleitoral se fechou, está na altura de pôr em prática, portanto, aquilo que foi a grande promessa com que o PSD chegou ao governo. E para isso é preciso agora não perder mais tempo, levar ao Parlamento as transformações, as ideias, os programas, os projetos que são necessários, as reformas, chamem-lhe o que quiserem. É muito importante não perder esta oportunidade histórica para andar para a frente e para fazer essas mudanças. Acha que o Governo está confortável com esses apelos? Essa orientação e saber se precisa de mais apoio ou menos apoio, isso é um cálculo que o Governo tem de fazer. O Governo Agora, tem pouco ímpeto reformista. Aquilo que eu quis chamar a atenção, e repito, é que não é pelo facto de não haver uma maioria absoluta que os governos estão impedidos de apresentar as suas ideias, os seus projetos, as suas propostas de reforma. E, portanto, eu espero que o Governo se sinta incentivado a fazê-lo. É apenas isso, está bem? Obrigado. Agora, não levem a mal, eu não vou ficar aqui a fazer uma espécie de conferência de imprensa. Ministro da Administração Interna. Passos Coelho vai agora saindo desta conferência, já não querendo responder a mais perguntas, tenta ouvir agora aqui mais uma. Eu confesso, olha, eu ontem saí da universidade, eram 10h30 da noite, foi a hora até que estive a dar aulas, não ouvi coisa nenhuma. Há separação de poderes e que o seu cargo está blindado. Já não conseguimos ouvir o fim desta pergunta, vamos voltar a tentar aproximar-nos de Pedro Passos Coelho, mas que, como dizia, vai mesmo sair sem responder a mais perguntas, mas que dizia aqui há pouco, Miguel, que não pretende, com estes repetidos apelos que tem feito ao longo da semana à necessidade de reformismo do
governo, agora que se abre um novo ciclo eleitoral, diz que não pretende fazer nenhum tipo de pressão ou oposição ao governo, mas sim que pretende, como cidadão, e tem sido sempre nesse papel que Pedro Passos Coelho se tem apresentado, cidadão com dever cívico, tem dito que pretende que, como cidadão, esses apelos, esses conselhos sejam apenas ouvidos para que o país consiga então aproveitar essa oportunidade. Ouvíamos aqui também Passos Coelho a dizer que o país apresentou um grande período de estagnação e que agora tem de dar esse passo em frente, agora que também se virou essa página de várias eleições em pouco tempo. De resto, dizer também que aqui esteve Passos Coelho numa homenagem ao juiz conselheiro Júlio Pereira, com quem trabalhou enquanto Primeiro-Ministro, enquanto Júlio Pereira era Secretário-Geral do CIRPO, Serviço de Informações da República Portuguesa, e deixou também mais um apelo a uma reforma, desta vez precisamente uma reforma dos serviços de informações. Lamentou que na altura não tenha sido possível dar esse passo de integrar os serviços externos e internos e que pede agora que o Parlamento dê esse passo para fazer essa reforma, mais um pedido de Pedro Passos Coelho aqui em Coimbra. Com esta ideia de que a ausência de uma maioria absoluta não deve ser impeditiva do avanço de reformas no país, Vasco Maldonado Correia, jornalista do Observador, a acompanhar esta declaração de Pedro Passos Coelho, do ex-primeiro-ministro, à margem de uma conferência em que participou, homenagem a Júlio Pereira, na cidade de Coimbra. O Ministro da Reforma do Estado considera, precisamente, que os reparos de Pedro Passos Coelho eram dirigidos ao PS. Sim, no debate do Parlamento, esta manhã, Gonçalo Matias foi questionado por André Ventura sobre as palavras do antigo Primeiro-Ministro sobre a forma como são nomeados os dirigentes da administração pública. Em resposta, o Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, diz que a carapuça não serve a este governo, mas sim ao governo liderado por António Costa. Pedro Passos Coelho, antigo Primeiro-Ministro, disse recentemente, e eu acho que as palavras devem ser levadas com preocupação, que o que se passava hoje na administração pública era uma viciação total de concursos e de nomeações. Eu penso que o Dr. Pedro Passos Coelho estava a referir aos 8 anos de governação do Partido Socialista. Nós não temos certamente essa mácula na nossa governação. A Gonçalo Matias e André Ventura no debate setorial esta manhã na Assembleia da República. O Ministro com a pasta da reforma do setor público diz que a resposta aos danos provocados pelas tempestades do último mês são um sinal de como é possível retirar burocracia e acelerar os apoios. Miguel, a Rádio Observador está hoje em Leiria para uma emissão especial. De manhã ouvimos as queixas de vários autarcas da região centro. Lamentam o facto dos apoios anunciados pelo Governo não estarem a chegar ao terreno. É uma queixa que se estende aos empresários. O repórter Luís Soares conversou com Leonor Valinha, responsável de operações da Tecfil. É uma empresa de produção de fios e cordas e tem queixas a fazer. Os estragos ainda estão a ser apurados, mas nós tivemos duas opções: ou parávamos completamente ou reagíamos. Nós escolhemos reagir, temos compromissos com os nossos clientes, temos garantir as nossas encomendas e, portanto, passados poucos dias da tempestade, decidimos adquirir geradores de grande porte para garantir alguma da nossa produção. É importante referir que temos um custo diário de 30 mil euros em gasóleo só para trabalhar com um terço da nossa capacidade produtiva. Sendo que este trabalhador, responsável de operações da Tecfil, lamenta o facto dos apoios anunciados pelo Governo para o setor empresarial ainda não terem chegado a esta empresa da região de Leiria. Numa altura em que paira a ameaça de uma intervenção militar dos Estados Unidos no Irão, a administração norte-americana deu autorização aos funcionários da Embaixada em Israel para deixarem o país, Miguel. Sim, o e-mail revelado pelo New York Times recomenda aos funcionários da Embaixada norte-americana em Israel que deixem o país perante a iminência de um conflito armado no Médio Oriente. Cátia Bruna, editora de Internacional do Observador, diz que há sinais contraditórios nesta altura
sobre a iminência do ataque norte-americano. Este e-mail que foi enviado pelo embaixador Mark Huckabee tem lá está, esses sinais contraditórios. Por um lado diz que os funcionários devem abandonar hoje, isso está escrito em maiúsculas, mas por outro lado também diz que a decisão veio de um excesso de cautela. É esta a expressão usada no e-mail. E portanto, eu diria que isso indica que a haver um ataque ele não será imediato hoje ou amanhã. É essa a expectativa de Cátia Bruna, editora de internacional de O Observador. Entretanto, outros países, o Canadá, por exemplo, deu instruções aos cidadãos canadianos em território iraniano para abandonarem de imediato o país. 2h10, Miguel. Há outras notícias em destaque. Oitavos de final da Liga dos Campeões, o Sporting vai defrontar os noruegueses do Bodo Glimt. Na Liga Europa, o Stuttgart calhou em sorte ao Futebol Clube do Porto, na mesma fase da competição. Oitavos de final, já o Sporting Clube de Braga vai defrontar os húngaros do Ferencváros. Amanhã faz um mês desde o início do comboio de tempestades, que tirou a vida a 15 pessoas. Ao longo do dia temos estado a contar a história de vida de cada uma destas vítimas mortais. E esta hora, Miguel, falamos de José Alberto Quinteira, de 72 anos, que morreu no dia 4 de fevereiro, quando tentava reparar o telhado da casa onde passou grande parte da vida, na Sertã. Fernanda, a viver em Lisboa, demorou a saber do marido e se a casa de família tinha sido atingida. Foi através de um familiar que soube que Alberto estava bem, ao contrário da casa que não ficou imune à destruição. E quando o visitou, tentou demover o marido, ficar, mas Alberto insistiu em avançar com a reparação. No dia 4 de fevereiro foi sozinho repor as telhas, acabou por ser encontrado por um vizinho no chão, debruçado em cima do escadote tombado. Deixa a mulher, Fernanda, e um filho de 26 anos que chegou a levar a Alvalade para ver o Sporting, o Clube do Coração. E uma vida de trabalho sempre dedicada à carpintaria até ao dia em que as mãos deixaram de poder trabalhar. Esta é uma das histórias contadas pelo jornalista Pedro Jorge Castro. São 15 no total. A memória de 15 pessoas que perderam a vida e fica eternizada nesta coletânea que está em destaque no site do Observador.